É burocrático se apresentar, é burocrático a quem se entender para interpresentificar. Como vocês fizeram até hoje, até ainda hoje, ou já passado muitos hoje, o que vocês fizeram? Acreditar e paradoxar desacreditar. Porque se não são nada, né? Que fizeram mesotudar, né? Entre trânsitos, ou mesmo dizer que propriedades fundamentais são validadas, como bicho todos estuprados, a quem justifique os achados que isa, mais em que conveniência ser laico antes e depois do 24, o que negligenciamos e o que mais subchacinamos, né? Que virou o joguete genocidador, né? Entre sem terras totais, o que mais fizeram negligenciar entre fingidos milenares, tradicionalistas, ser tradicionalistas, o que vira anti-crençoralistas, antirreligiosos, né? O que é a diferencialidade de ortodoxalidade, tradicionalista, laica e não necessariamente, sobre o que viraram não necessariamente ateus nem religiosos, ou sempre ateus e quando, né? Amenizadamente, não genocidamente, ao que fizeram interpretar, né? Se aterem agudos e crônicos, em que momento entre sim e não, ou entre amenas, né? Amenizações, atribuir desconsiderações coisificáveis, já que racionalizados e heterotrofíveis, que momento a não crença vira entre o humano desumanizado e não necessariamente, que em exato deve senso racionalizar de fato possibilidade uniformizada, mas o que categorizaram, né? Entre a quem paradoxo de exclusão como inclusão, a quem a cadeia fechada como cadeia aberta. Quando fizeram-se bombas nucleares para justificar ou proteger, ao mínimo proteger, alguém que se revelasse trindade, e como fizeram, entre muito mal capitalizar ou bem operacionalizar capitalizações, se não fossem bem operacionalizadas as capitalizações, como entre exatas e físicas, ciências, né? Estadas inclusive em países comunistas, sobre um dado momento fechou, abriu de novo, camuflou do outro para gozar no do outro, para fingir que é o outro do anti-outro, né? Sobre questões que num dado momento assim era explorado, isso era miséria. Entre tecnologias para infidelizar qualquer domínio individual ou autodomínio, a quem justifique comparar, né? O paradoxo do swing, dos armamentistas totais e violadores sempre, violentadores sempre a quem justifique atacados e varejistas, minoria e maioria, as conveniências, quando, né? Bombeiros ou artefatadores totais que já matam pela condição do corpo, que vira genética e paradoxo de miséria padronizada, direta como indireta, sobre, inclusive, tantas bombas nucleares, inclusive em países comunistas. Pela lógica, explorados, e a questão era comida e trabalho. Sem parto? Nada. Tudo cheio. Chegou todo mundo, eu fechei, tirei bem. Você não tem nenhum para indicar? Acho que lugar nenhum tem. Porque ligou um monte de gente hoje, só estão saindo agora, mas aqui só começa a sair amanhã. Hoje não. Tá quanto o seu diário? Aqui, olha, as últimas, não sei quando que eles vão voltar a fechar aqui, se é 400, 450, porque eles fecharam as últimas em 500 para casal, com café da manhã. A procura estava alta, os pacotes, aí a partir de amanhã eu vou até rever. Né, porque a baixa temporada estava 350, já tinha subido para 400, dia 24 de dezembro já tem os pacotes de Réveillon, como passa a ser 500
530 depois dos pacotes de Réveillon. No mínimo 3 diárias. Aí provavelmente eles vão estar entre 450, se alguém não sei, até 450 a 500 reais. Ou 400, 450, entendeu? Obrigada. Desculpa, tá? Obrigada a você. Eu aqui, né? Não deitei. Podem precisar de mim, pode ter gente na rua. Ainda que aparentemente todo mundo chegou. Eu tô aqui, né? Comi 2 pães, peguei 2 pães, joguei os queijos, né? Quis comer um pouco mais, comi um pouco mais. Né? A gravidade do inafiançável sobre a vingança do que é mal. Eu coloco em primeiro lugar os que usam o corpo para ferir. E quando podem ter gratuitamente sobre fatores de fé extraordinária, não fazem. Cruéis, criminosos, covardes, cínicos, livres, sem nenhuma preocupação geográfica, histórica, racial, livres. Fingidos miseráveis, livres no sexo, se acham independentes, sempre às máximas do mais criminoso de cada classe, sempre estupradores, pedófilos, etc, etc, e as gargalhadas que não tem punição para eles, né? E que quando não querem o mesmo, não puderam ter, não conseguiram enxergar e não sentiram, quando a porcosidade não se revela, entender que foi premeditado ou utilizar o recurso para mostrar premeditação, maldade cruel de dizer que tinha dinheiro sobrando, que estava morrendo de rir, conhecia quem estava fazendo mal, tinha grupos para ajudar, mas fazer mal. Tudo isso é muito grave. Tudo isso estimula muito a minha ira e eles entendem isso como prazer de relacionamento comum. Eles vão estuprar, ou eles vão usar esse critério, e tem leis que abraçam eles irem lá e ter o que eles querem, obrigar a casar e fazer qualquer coisa assim. Isso não pode ter acontecido comigo. Quando ousaram fingir igreja? Quando ousaram fingir monoteísmo? Quando ousaram fingir véu? Isso tem que ser levado. Quando ousaram fingir virgindade ou que tem direitos de prazeres se não tocaram ou se não perderam tempo ou se não caíram no golpe da responsabilidade de ter que pagar quando entre dotes, estupro infantil, casamentos descabidos, as coisas se tornam muito graves e mesmo em algumas fronteiras tem que de fato proibir entradas e saídas e mesmo levá-los à extinção absoluta, porque não pode estar existindo isso, não pode estar no mesmo campo aterrissado e sideralizado antes. O ir e vir das coisas também não funciona assim. Se eu não posso, o outro também não vai ter. Sendo bom, ele vai destruir. Não sendo, também vai destruir, diz que mais vai destruir, que vai entrar, que no dele nada é afetado, invade de várias maneiras, quando bem quiser, utiliza o sexo com toda a porcosidade, porque passa a ser absurdamente porco. Você coloca um contexto de situações, a pessoa dificulta, criminaliza, ridiculariza e diz que tem uma liberdade de trânsito total com todos os grupos, em vários lugares. E querem a liberdade, onde também impera a corrupção, e que se eles estiverem para onde pagar, também não vê problema. Eles pagarem são, né? Quando a prostituição, o que é o platô e o clima e um platô de venda e compra, para a gente entender piso e teto indenizatório. Já daquele tempo, a quem disse ter destempo, que em todo tempo, né? Como a bebida, a droga, a aliciação, a prostituição é a primeira coisa buscada, não teria sentido nem deslocamento. Então, dizer que entre agudos e crônicos, a quem justifica a miséria da desmiséria etiquetada, de família e não necessariamente a quem Santíssima Trindade, mas de Zacate. Precisam de usar a teoria do estrategismo de ao anti-outro para conseguir o seu ou diretamente, né? O que é? Bota sentado na classe dominante, mas ele está gozando para o outro. Como é que funciona essa coisa toda aí? Que horas a coisa mesmo traz uma
um genocidamento suficiente, unipresencial, global, e que isso tudo aqui, a Kuomunda tem uma resposta muito clara. Como que esse tipo de coisa acontece? Tão livremente em todos os lugares, e caso eles simulassem bem trabalho, eles são aceitos. Arrastando para lá para cá, eles são acatados, inclusive pela classe dominante. E se a classe dominante não é dominante, né? Terem acesso aos meios de produção. Todos de rabo para cima, já tem acesso ao meio de produção, no chão não passa, estupram, fodem. Quem justifica atribuir trabalho com peido cheiroso, peido fedorento? E tal de fé entre fezes, não é? E o que virou, né? Até Jesus perdoou todos os pecados e todo mundo perdoa, mas se todo mundo perdoa o pecado já não é nem pecado, ou não precisa nem de perdão. A quem justifique, né? Ou e o perdão não resolve, que a quem justifique se repetir. O que virou educar e etiquetar momentaneamente em alguma condição? Antes de atravessar a rua, o grupo de risco do outro lado da rua, que é a casa, quem trabalha, né? E todas as questões desse ódio interminável, porque eu não admito injustiça com a tamanha transparência e coragem, independência pagando todas as coisas. E o que é o outro lado? Caso fosse o mesmo lado, não estão do meu lado. Né? E caso tivessem que votar e estar entre tais, como entre as entranhas, querem estar de quaisquer formas. Mas o que virtualmente não responde, não acontece, de fato nunca aconteceu, e o que mesmo vem a chamar e alarmar sobre revelações apocalípticas literalmente inéditas, aonde as bombas de fato devem primeiro explodir. E o que de fato as bombas de fachadistas uniformizantes, fingidos reformadores, a quem atribui proporcionalidade revolucionária, num dado momento mudou tudo, que a quem se lembre justificar que reforma vira revolução, mas aonde a água deixou de ser água? E para que tanto? E a troco de quê? E etiquetar de quê? Quando num dado momento a teoria fome, sem o limite da fome, mas sempre que tem a fome, e se não tem a fome, não tem a intelectualidade da antifome, a quem se sobre, dizer que isso acontece porque é a filosofia da barriga cheia, né? E isso se torna a profissão do anti-isso, já que na dificuldade, medicina ou qualquer curandeirismo, a quem justifica barriga cheia e vazia, mas parece que nem aonde, mas a droga também não deixa de ter, isso também não deixa de ter, prostituição também não deixa de ter, isso aqui, opa. Então tem um nível de brincadeira, né? Quem são as mulheres passivas totais que estiveram ao meu lado quando ativas, passivas, né? Que a quem justifique homens serem minoria e maioria não praticante de homossexualismo, entre as mercadorizadoras lésbicas ou toda a desgraça, que a quem justifique o tempo do destempo para antitempo, blá, 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 quem justifique impostação de trindade adestrável e não necessariamente, mas aonde o sentido entra e sai, é aonde o caos, a quem justifica a inteligência seriada e não necessariamente, implique dizer que proporcionalidades arbitriam não usufruindo e usufruem não arbitriando, né? O que vira saturado e não saturado? Literalmente expectativo duradouro, que é o platô da eternização desestática, não pejorativizado, aqui atribui infinitivo, né? Quando inéditas, não categorizadas sobre alguns cumprimentos, dizer que é uma laica coisificada a algum ponto não observado, que a quem atribua pró-racionalidade, atalho dimensivizante aterrizado, que formularize escalaridade mensural literalmente sustentável, como eu categorizei, e a verbo gerundificação me permitiu multinomenclaturalizar, entre aspas, está alienada a poucas conjugações, erradas, não erradas, né? Criar paralelismos ou grandezas amarradas entre aparentemente poucas palavras, e quando
a conjuntura da palavra, passa a enxergar a frequencialidade mosaica dos sobrepesos perante a balança de comércio favorável que sentido o protecionismo não pejorativizado, que mesmo gravitacionaliza, multielementariedade sideralizante perante a gravidade que literalmente sustenta a meso-esforsorização onisciente, né, vamos assim dizer. O que vira categorizar? Né? Economização corrente aqui em política religiosizável se desdicotomize departamentalidade racional, coisificável, não pejorativizada, o que fizeram bicos, né, cênicas de tetos e piso, de fiançabilidade, de não corruptalidade, desincorruptalidade, questões, né? Quando a categorização trouxe elementaridade, transmutável humanizada, teletransportável sobreabduzida, ressurreiçorabilidade, não descabida entre morte e vida, né? Questões. Como acertar as contas? Alguém precisa de morrer, alguém precisa de matar. Senão a coisa não anda. Assim faças destempo, antitempo, para multitempo. Disse o outro, o pai dele era tão feliz que o dia que vendia o caixão, que era encerado, que não tinha nem verniz, que era morte para um, era felicidade para outro. Esse é o fim do tempo de desfim de antitempo, de destempo, né? Como dar respostas à altura? Quem vai me apontar fora da lei? Por onde eu devo começar, caso fosse você? Não comecei ainda. De fato, não comecei. Onde está o erro da jossa, apontada jossa, receituabilidade passiva do nem Deus? A quem os multipolarizadores ou assim achados, apontados, alternativistas, façam-se alternativistas, senão não tem graça repetir, né? E cada corpo é um corpo, e tudo tá bom. Aqui em idade metabólica, idade cronológica, o show de um monte, né? Sobrou períneo, né? Quantas vezes o macho alfa da casa toma dedada no rabo, ou além da dedada no rabo, e até que ponto isso é camuflado, né? Qual é o segredo aparente, olhado de fora como olhado de dentro, aonde na desenvoltura, a puta lésbica camuflada, a prostituta direta e indireta, do primeiro a quem o segundo, quando são os virgens, né? Quando também sobraram a desacatar ou apontar a miséria do mundo ser a sagrada família. Eu tô querendo uma resposta. De explosão para lá e de explosão para cá. De judeu para lá, de judeu para cá. De alemão para lá, de alemão para cá. De paradoxo entre Messias, o paradoxo do alemão como paradigma do judeu. Paradigma do judeu como paradoxo do alemão. E se de fato, e o que vira? Inafiançabilidade de fazer caber no mapa quando algumas coisas eu não posso desacatar e eu não tenho prazer depois do desacato. E até onde alguns prazeres fingidos não desacatados, né? Dizer que a cama se faz mais pesada, poderiam brincar na cama de serem entre fantasias
sobre um tapinha, um xingamentinho. Que momento isso vira? Ou te procuram porque já estavam achando que a sua raça não é raça. Mas percebi que não eram nem religião, não eram porra alguma. E eu já estava branca. Como é que funciona isso aí? Entre a macacada e se deparar com situações árabes e que muçulmanos são judeus foragidos, para coisa morena. Não tem aonde de estar mais em praxes de molho pardo, né? Em reversa eucaristificada, que é assim que eles se provam entre contrários. Ou seja, também não utilizam o recurso só desde que o capitalista sature o comunista sature, ou assim fizeram saturar entre a guerra da não guerra, já que nazista, o antinazista, holocaustistas, a quem justifique, xingue ou não xingue de fascista. Entre os italianos receituados ou fingidamente não receituados, caso ministeriam-se publicamente, já que faça sua casa naquela anticasa onde são casas, né? Entre era toda a casa, faz naquela casa, finge-se que naquela casa, ou utiliza o recurso da corrupção daquela casa, mas eram de todas, mas aonde vira leveza, né? Inclusora não excluída a tal gravidade de governos e governa-se e desgoverna-se, né? Caso entre aquele papai e mamãe, entre outros todos papais e mamãe, que momento apócrifa que em referência ao vento, culpa do vento, vira etiquetados embaixo do tapete de 4 no tapete, fundamentados caso saísse do momento dos prostituidores, quando desincestados e não pedofilizados, aliciadores, genocidas, porcos, com a largura e o descabimento de novinhos solteirinhos fingidos entre regras, que eles são capazes de fazer e demonstrar, inclusive na internet, perante a ação de graça, que não fizeram bem responder entre compra nem venda e nem o gratuito, e nem temerem de forma alguma, acharem não terem não precisar temer sobre os avisos, quando não era nem para me desagradar, muito menos me xingar e utilizar como recurso de velha a aliciar, que deve se caber a um fator prostituidor e prostituinte, porque eles não têm nada a perder e ainda têm muito a ganhar. Eu estou querendo resolução sobre isso aí, porque eu gostaria de diretamente matar, que não pode caber no mesmo mapa. Não podem me levar a um estado de tristeza absoluta e de ódio perverso, que eu venho aqui a justificar a minha transparência, a minha divindade sobrenaturalizada, como muito humanizada a minha paciência, o meu limite mesmo, que eu não vou aceitar isso nenhum dia de nenhum tempo cósmico. E até onde eu quero. A cruz de pau como via reversa de muitos sem pau. E de forma alguma seria problema o não gostar de mim, ou não gostar da minha velhice, ou não gostar disso e aquilo, mas eu não achei nem um pouco satisfatório. Ridicularizar os extremos, situações não vividas, não colocadas em prazer e já ultrapassadas, que tipo, você não tem ninguém ou não vai ter ninguém, assim fazendo, todos faremos que não esteja a ninguém. Ou assim fazem ou apontaram dizer que católicos faziam, inquisições faziam, e que não mudaram o tom, e a quem decapitar e não decapitar, como inquisitivar e solucionar. Então mesmo muito me agrada algumas questões quando reversa elementar e protocolo me trouxe a receita como a prestação de conta. Nazista como messianista, para o Platão messianista, que a radicalização de Deus me impõe sentir na pele, e mesmo colocar a radicalidade ressurreta como mal crucificado, desclassificadamente, assim colocado,
entre o que fica como minuciosidade ressurreiçorível a fim de quem se compare. Essa pauta está aqui me consumindo, mas eu estou Vivinha da Silva também. E aí, galera? Queria me apresentar bem. Por que não? Por que tem que ser a vilã da nova era? E o que esse negócio de mocinha? Minha avó já era mocinha. Se desclassificar minha avó, bandida eu não sou. Eu tô querendo impostar isso tem um bocado de tempo, mas o bandidismo total dos laicos. Aí joga ali, joga lá, joga ali, joga lá. E estão aproveitando a mãozinha? Estão aproveitando a mãozinha? Mas quem tem cu e anticu, e cu certo e cu exatificado, que quando algum momento racial, que muito tem que matar e matar até acabar, para essa coisa de alternativização, consecutivização, tempo de destempo, essa coisa de ao molho pardo gay, que mesmo não atribui rentabilidade alguma, nem tem nada a ver com Santíssima Trindade, de onde é que saíram, né? Plagiaram, o que é interstício interaparente, algumas merdas andaram, né? Que, como em maioria respondem, mostram suas forças, suas racialidades, quando num dado momento para matar, não é para gozar em cima ou o prazer de que queria gozar em cima, então você goza em cima ou embaixo, escolhe e fica ali vivendo aquilo. Quando num dado momento, o mínimo da lógica racial que não tolera determinadas coisas, é a matar ou mesmo até que ponto bombas nucleares encostam ou não encostam, ou mesmo tem que ser acionados e não explodir ainda, por quê? Caso paradigmatologicamente tivessem concordado ou assim agiram, não fossem para muito roubar, porque tem problemas do voluminho que começa lá no bumbum total. Quando é que deixaram de sair do bumbum e fingem fora do bumbum para serem, né, camufladamente, né, herançáveis. Entre Jesus, ou já que nem Jesus e Maria, que em Deus, Santíssima Trindade, como Espírito Santo se consagre. Justificar que todo mundo teria direito, e quando a reversa acontece, quando Deus quer repilarizar ou utilizar pilares relativistas perante protocolaridade, como que eu coloco, prioradificação academizada, e assim fazem sustentados, filosofeiros, entre cientificíveis, quando cientificíveis filosofeiros e filosofeiros cientificíveis de fato, não miseráveis, já que singulares, singularizantes, a quem identifique maioria que os entenda, não necessariamente fracassados, nem individualistas e nem baratos, ou que sejam baratos ao tributo de caro, se tornarem aquisitores, que inclusive, né, ostentam o rabo da maioria, que precisa de terem esses contrastes para referencializarem referência bibliográfica referente, nobres, ortodoxos, se assim podemos, né, dizer onde é que essa coisa foi chegar. Inclusive eu intermim, uga. Ai, seu nome é indígena? Vai que é. Só não me avisaram. Não é? Como é que a gente fica? A gente precisa de uma boa história. E ainda a gente pergunta, né? Eu já tenho a resposta. Quando esses loucos aí fizeram uma boa história, tempo que eles estivessem satirizando a Sagrada Família, a Santíssima Trindade, quando que a bunda deles criou grandeza louca, inédita, né, que é conveniente acreditar ou meso-acreditar. Eu não estaria onde eu estou se não tivesse desacreditado por eles, né, ou só acreditada por mim. Em que momento, né, sobrou força para se tornar mais autoacreditado, né? Já que fracassados das próprias bundas e nem resolução das bundas, aonde ousaram reformas e quem atribua o limite da revolução como revolução ao limite ou deslimite da reforma. Queria resposta. É possível nessa vida ainda e estar em outra vida, indiretamente?
Fizeram transcendência laica, milenaridade, tradicionalismo em causa e efeito, relação heterotrófica, camuflado de racionalidade científica, já que os ortodoxos multipartidaristas a quem justifica a religião de cada bunda, né? Entre as dinâmicas dos próprios quintais. Estou querendo resposta sobre seriação de anais, onde a transparência do passo leva trabalho e destrabalho entre o desconhecido a quem tradicionalizado, idiomatizalizado. Tentar cochilar aqui um pouquinho, mas eu estou muito furiosa. Porque eu quero resolver, eu penso que eu tenho prática, que eu tenho práticas, que eu tenho teoria, me falta força. Quem late não morde, onde está o erro dessa receitualidade, né? Para que você precisa de mim para o seu treino? Você já não trepou ali? E não está trepando em mim? Né? Tô aqui para quê? Tem que ser essa, né? Como classificam todos vocês, para que no final da fila atemporal eu possa dizer de onde vim, para onde sou, ou quem sou e por que tenho que estimular de onde vem, para onde vou. Alguém vai para algum lugar? O que vocês estão arrastando com a morte ou com a desvida de outra vida, de reverso ou qualquer merda? Que se compare. Dizer de fato isso não funciona, não deixa de ser para você, não deixa de ser na sua cabeça. E na sua cabeça então? De materialistas como de antimaterialistas, né? Ao sentido de dessentido fazer sentido para roubarem degustativos, e o que fizeram uma boa reforma, bem entendida entre domínio global e não necessariamente, porque querem um, ou serem um anti-um, mas quando são um auto-um, e o auto-originalidade real, constituinte que harmoniza seria a instrumentalidade adequada, que bem nos preze entender anatomicidade corpórea, peso corporal, quando entram instrumentos e máquinas para, não necessariamente, inclusive bombas nucleares, ainda que aqui em elementos nobres e radiatividade. Lembra que eu falei tantos anos que eu morei dentro daquela casa, ainda que eu colocava questões na minha cidade? Mas, né, quem não olha bomba nuclear ou não fica bomba nuclear, que são outros trabalhos, pró-trabalhos, o trabalho que fazia, ainda que eu questionava, esse parecia que tinha esse direito, mas são universos diferentes, esse parecia aquilo, ninguém é obrigado a aceitar isso e aquilo, mas o que vira? Padrão repetitivo, pejorativizado, a quem atribua aceitação de erro transcendental, deficiente de incestados, clonados, adotados, reversamente roubados, a quem apontem, etiquetadamente adotados. Eu estou querendo resposta. Apocalipse é o tempo todo. Que momento unicanalizar, cala, fecha o cu, come cimentos, fecha a boca, mata de vez a quem vem atribuir conversão salvatória qualquer, quando num dado momento é para falar de morte, de cruz, de negação de milagre, não etiquetar e dizer que num dado momento muito pior, era muito mais etiquetado, que não quiseram compreender, e deixa o ferro entrar agora, quem justifique. Martelo das bruxas ou qualquer outro, foice, martelo, porque sim, porque não, quero resposta. Uniforme concomitante, que momento entrar com kit nazi seria problema, kit camuflado de não nazi, kit de atividade física, quando a atividade física sem comida, sem remédio, sem sexo, que se compare posição, reativa entre qual posição? Trabalho, qual é a questão da ação de graça, do destrabalho se tornar trabalho pago, trabalho corrente, trabalho leve, trabalho vivo, trabalho entre vivos, despacho, extrema unção, responsagem, qualquer coisa, desde que não seja truque, nem miragem, nem ilusionismo de bandido. Quantos mais para inimigo? Próximo.